Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais um dia de live with Jana. Vamos começar! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos! E em homenagem à minha convidada, vamos para a música! Vamos lá, vamos aguardar a minha convidada. Hoje nós temos uma convidada internacional, alguém que eu tenho um maior carinho. É uma fofa. Muito, muito, muito fofa. Vocês vão gostar de conhecê-la. Ela está vivendo na Austrália. Vamos lá. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Saturday with Jana. Espero que vocês gostem. Vamos. A minha convidada já entrou. Já vou abrir. Em homenagem a ela, vamos ouvir um pouquinho da música que ela gosta tanto. Vamos ver como que é viver na Austrália. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Manda aviãozinho pra galera. Hoje é dia de saber como é viver lá fora. Como que você pode desmistificar esse glamour que o pessoal pensa que viver lá fora é só sombra, água fresca, festas. Vamos descobrir se isso é verdade com a nossa amiga Luísa. A Luísa eu conheci alguns anos atrás. Ela é uma fofa, eu tenho certeza que vocês vão gostar dela. Então, sem dúvida nenhuma, não percam e chamem os amigos, chama todo mundo aí, galera. Manda aviãozinho pra galera, vai todo mundo amar conhecer a Lu. E a gente vai ter esse momento legal. Vamos lá, vamos conversar com ela, vamos saber como é que é a vida lá na Austrália, saber se ela fica olhando o canguru atravessar no meio dos carros, essas fantasias que a gente cria na cabeça quando a gente nunca vai para um lugar, né? Vamos descobrir como é que é viver lá fora, como de uma pessoa que está vivendo essa experiência. Então eu acredito que vale a pena a gente ficar até o final, vale a pena fazer perguntas, participem, perguntem o que quiser. Se ela não souber, ela vai dizer não sei, nunca vi, não... E é normal, ela vai ser honesta com vocês. Então, bora lá, vamos começar a chamá-la, porque, né, como é ligação internacional, vamos ver se eu tô tentando abrir aqui para chamá-la. Isso, vamos chamar a Lu, começar esse papo gostoso. E eu também vou matar a saudade dela, porque faz muito tempo que a gente não se vê. Tô chamando a Lu, estamos apenas aguardando. Vamos ter esse momento aí de aprendizagem, saber como é viver lá fora, né? Através de uma pessoa que está vivendo lá fora. Então, vamos aguardar a Lu responder o meu chamado.
Eu mandei o convite para ela precisa aceitar. Oi, Lu. Lu, você precisa aceitar o meu convite para poder entrar. E É, bom, tudo é bem? tudo. É bom dia para mim, mas para você é boa noite. Boa noite. Tem uma Tudo blogueira da Austrália que ela sempre começa falando bom é. dia para o Brasil, boa noite para a Austrália. Aham. Ai, que bom te ver. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? É verdade. E como Tá que dando para você tá? ouvir direitinho? Dá sim. Sim, dá sim. Tá perfeita. A Tá imagem muito também tá barulho no boa. fundo? Não. Tá. Porque aqui a gente mora em casa compartilhada, sábado à noite, né? Então. Aham. É. E tem aquela coisa das festas o tempo todo, como o pessoal acredita. Ninguém faz nada, só tem festa aí, é verdade? Imagina, imagina. Sim, é lógico que de vez em quando tem festa, mas Ah, em todo lugar, tem né? um. É, tem um meme muito legal que fala disso, né? Como os meus pais acham que eu tô na Austrália, é tipo um cara surfando, como meus amigos me veem, aí é uma pessoa estudando, uma coisa assim. E como realmente estou, a pessoa se matando de trabalhar. É, exato. Eu falo isso para as pessoas, mas aí, como eu sou a professora, eles falam: não, a Janaína tá, né, querendo, né, pintar uma coisa que não é verdade. Então, eu trago as pessoas para dizer qual é a percepção delas, e aí, né, eles veem que não sou só eu, não é só a minha percepção, né? Mas É. para quem não te conhece, Lu, fala um pouquinho de você e fala aí um pouquinho do que você foi, como você foi parar na Austrália, mulher. Então, eu tenho 25 anos agora, eu me formei em administração no Brasil. Na época eu trabalhava na Latam com RH. Eu gostava muito da empresa, só que foi a época que a TAM e a LAN estavam fazendo a fusão. Então, realmente não estava uma época muito propícia, né, para ser efetivada. E aí a minha mãe que sempre falou, minha mãe queria que eu fizesse intercâmbio antes mesmo de entrar na faculdade. Ela falava, vai pensar, o que você quer fazer? E eu achava que não, tinha que seguir a regrinha de acabar o colegial, entrar na faculdade, e eu fiz isso, então eu falei, acho que agora é a hora de fazer um intercâmbio, né? Tanto que quando eu tinha aula com você, a gente nem falava muito disso, de morar fora, nem nada. Foi uma surpresa, assim. Eu falei, foi tudo muito rápido. Então eu organizei, fim em junho, vai fazer. Não, já fez, né? Já fez 3 anos que eu tô aqui. Passa muito rápido. E aí eu cheguei aqui pra fazer 6 meses de inglês só, né? Aí eu falei pros meus pais, eu não vou voltar. Isso aqui é muito bom. Aí eu comecei, eu fiz um diploma em Social Media Marketing, que foi muito legal. Uhum. E agora eu acabei de terminar um diploma em turismo. Certo. E como é viver assim, como brasileira na Austrália? Como que é essa vivência aí? Então, eu acho que dependendo muito de qual é o seu objetivo, você pode muito bem chegar aqui e fazer, porque tem muito brasileiro. Assim, são um fato. Não tem como fugir. Na época, eu falei que eu queria vir para Brisbane porque Sydney tinha muita gente indo. Aí eu falei, não, tem muita gente indo para Sydney, eu vou para Brisbane. Nossa, tem muito brasileiro aqui. Sério? Mas, de toda forma, assim, depende qual é o seu objetivo, o que você quer para sua vida. Você pode muito bem ir para só ter amigos
brasileiros, ir pra festa, quanto você pode fazer amizades australianas, pessoas de todos os países possíveis. Esse país aqui é muito multicultural, assim como o Brasil, se não até mais. E você conhece gente do mundo inteiro, é muito diversificado. A cultura australiana é muito diferente. A gente acha que é só porque o mesmo clima é muito parecido, mas é muito diferente. Uhum. Mas é muito bom estar aqui. Eu imagino, senão você já teria voltado, né? É verdade. Mas me conta, o que que você faz aí? Você é CEO de uma empresa multinacional? Não, o que você faz aí? Quando eu cheguei aqui, na verdade, assim, até hoje, eu não sei o que eu não tenho muita clareza do que eu quero fazer profissionalmente. Quando eu trabalhei com RH na Latam, eu gostava muito da empresa, mas eu não gostava tanto de que a gente vê muito na teoria o que é marketing, o que é RH na faculdade, e quando a gente vê a prática é diferente, né? Então, eu acho que eu me com a área de RH, não gostei tanto, e acabei tentando aqui me procurar o que eu queria fazer da vida também. Uhum. Então eu cheguei, não fui procurar um trabalho na área, que é o que falam aqui, porque eu não sabia qual era a minha área. Então eu procurei e ainda estou num trabalho que muita gente chama que é um trabalho de sobrevivência, que é que no Brasil a gente fala subemprego, mas aqui não existe isso. Assim, e que eu acho um máximo, porque aqui não existe quem é menos, quem é mais, sabe? Todo emprego é respeitado, todas as pessoas são respeitadas, você é de igual para igual, não tem essa de, te olham torto porque você é faxineira ou porque você é garçonete. Uhum. Hoje aqui eu trabalho desde que eu cheguei praticamente, com hospitality, né, que eles falam, que são eventos e restaurante e promoção de marca, essas coisas. Uhum. E abriu muitos caminhos para mim. Eu aprendi, deu para praticar muito inglês. Sim. E você já era muito boa. Quando você tinha aula comigo, eu ficava assim, embasbacada com a sua pronúncia, com a sua dedicação às aulas. E isso não deve ter mudado, porque isso faz parte de você. Você sempre foi muito dedicada. Eu tive a honra de participar da sua graduação. Então, assim, foi algo assim bem especial para mim mesmo. Me senti muito querida. E assim, mas o que é isso justamente que eu gosto de trazer, né? Esse desglamorizar, porque o pessoal acha que ou você vai para um extremo ou para o outro. Não, lá fora eu vi muito isso na Inglaterra também. Não interessa se você é uma presidente de uma empresa ou se você trabalha no McDonald's lá. Porque assim, eu fui gerente do McDonald's por 8 anos e em nenhum momento eu fui diminuída por causa disso. Enquanto aqui um gerente de McDonald's é considerado como uma pessoa que não teve capacidade de achar um emprego melhor. Pelo contrário, se ele é gerente do McDonald's é porque ele tem capacidade, né? Não é todas as funções são importantes. Você já imaginou se todo mundo fosse dono de empresa de sapato, por exemplo, e as outras coisas, né? Exatamente. E essa separação que as pessoas não fazem, né? Inclusive na Austrália é considerado nosso primo rico, né? Por causa do clima, justamente. Mas você mencionou essa diferença aí de cultura. Quais foram os choques, assim, para você? Eu acho que, por incrível que pareça, o choque foi ser um país tão multicultural, porque o Brasil também só que a gente está na nossa casa, a gente está na nossa zona de conforto e eu acho que a gente não vê isso. E é muito, muito louco isso falar, mas
o choque para mim foi o quão a experiência foi tranquila, assim, enquanto as pessoas são acolhedoras e friendly, sabe? Eu falei, nossa, mas ao mesmo tempo, o quanto elas são frias, né? Porque a gente tem. Isso vai ser em qualquer lugar do mundo, acho, né? Praticamente, tirando mas a com os gente é muito brasileiros, sim. aquela coisa de abraçar e de demonstrar e de falar alto, e as pessoas aqui são bem mais reservadas, né? Isso foi bem, assim... Como eu sou mais tranquilinha, eu acho que eu não sofri tanto. Mas, né, eu falar, então tá bom, é isso. Mas aquele pessoal que é mais extrovertido, às vezes fica... Porque, querendo ou não, é o jeito que você se comunica, né? Então faz toda a diferença. Então, eu até vou falar dela, porque toda vez ela me vem na cabeça. Tem uma, não sei, blogueira, youtuber brasileira que mora aqui em Sydney há 20 anos, acho. Ela chama Marcia Percival. Ela, para quem tá interessado em vir pra Austrália, ela é muito legal. E ela sempre fala sobre, assim... Ela fala... aqui na Austrália é muito glamour e pouca... O que é? Ela tem um bordão que ela sempre fala, muito glamour e pouca mordomia, alguma coisa assim, porque é muito glamour, só que todo mundo você faz por você mesmo, entendeu? Entendi. E como é a questão de trabalho aí? É fácil achar um trabalho? Você chega aí no aeroporto e tá tudo certo? Ou como que é a questão de fazer? Olha, não vou mentir, eu acho que já foi muito mais fácil e às vezes a gente acaba tendo... Não é enganada a palavra, mas a gente acaba sendo induzido pelas agências de intercâmbio do Brasil a achar que é muito mais fácil do que realmente é. Porque já foi muito fácil um dia, não é mais. Porque tem muita gente aqui, muita gente que vai fazer o mesmo emprego que você. Então, assim, se você não for bom o suficiente, vai ter outra pessoa que vai ser, entendeu? Uhum. Tá. Na Inglaterra, eles pagam por semana e por hora, né? Então, por exemplo, o estilo do McDonald's era pagamentos quinzenais, né? E você recebia pelas horas trabalhadas naquela quinzena. Como é o sistema aí na Austrália? Então, aqui também é mais semanal ou quinzenal, depende. Mas a gente fala muito de semanal. E se você é casual, né, um emprego casual, que eles falam, você ganha por hora também. Uhum. É bem ruim, né? Deu uma travadinha, Lu. Você pode repetir, por favor? O que deu para ouvir? Que era também semanal, mas vocês têm quinzenal, só que vocês falam mais de semanal. E que para empregos casuais, a gente fala por hora também, se recebe por hora. Mas também existem contratos de part-time, full-time, né? Que eles falam que são as horas normais que nem a gente faz no Brasil. Uhum, entendi. E assim, a questão de estudo, você falou que você fez marketing, né? E agora está fazendo turismo. Sim, acabei de acabar meu diploma de turismo, na verdade. E como foi estudar numa escola estrangeira? Foi um choque, assim, porque você teve as duas experiências. Uma universidade brasileira e aí fora. Como que é essa diferença para você? Como que foi essa transição? Então, eu acho que... Eu já ouvia falar isso do Brasil, de que fora do Brasil tem muito essa cultura de estudar por você mesmo. Eu não acreditei, mas é a mais pura verdade. Você tem os acessos, né, que eles falam que são os trabalhos... não é prova, né? Acho que depende muito, na verdade, do tipo de área que você tá, mas são os trabalhos finais, digamos.
Uhum. E é muito você fazer por você mesmo. E você ir atrás. O professor não dá mastigado que nem no Brasil, sabe? Isso é bem diferente. Então, mais uma vez, é o quanto você está dedicado e, né, querendo correr atrás dos seus objetivos. Porque se não for por você mesmo. Entendi. Eu falo isso pra galera, né? Porque na Inglaterra, exatamente, eles são educados desde criança a terem as suas próprias opiniões, a fazerem, a aprenderem a debater, né? A gente e eles chegam na universidade sendo capazes de argumentar, e a gente não. A gente chega na faculdade preparado para dizer amém para tudo que o professor fala, né? Que o professor de uma universidade, né, seja ela qual for, é um professor de uma universidade. Não estou dizendo que eles não merecem respeito. Novamente, é a mesma coisa do gerente do McDonald's. Ele chegou lá, foi por mérito dele, né? Mas eu senti esse choque de diferença cultural, porque principalmente esse choque me fez com que eu tivesse alguns problemas acadêmicos, né? De me adequar, porque eu sempre estudei e na minha época de estudo, né, que foi é um pouco mais atrás que a sua, ainda era pior. Ainda a gente era mais reprimido ainda em relação a professor-aluno, né? E eu chego na Inglaterra, faço, né, alguns cursos, mas quando chego na faculdade, o meu choque foi muito grande. Porque, inclusive, o professor ele incitava a gente a discutir com ele. Não discussão de briga, né? Mas discutir o assunto realmente. Mostrar a nossa opinião. E quanto mais a gente mostrava uma opinião contrária, a nossa nota era maior ainda. Né? Então, assim, é uma questão cultural aí que talvez o Brasil precise dar uma revisada, né? Por que os nossos alunos não podem pensar e ter suas opiniões próprias? Por que eles não podem argumentar e ter essa divergência de opinião, né? Porque ambos podem estar certos, um não precisa estar errado para o outro estar certo. Mas, assim, eu ainda vejo isso como um problema na educação no Brasil. E com relação ao lazer, o que você faz quando está de folga? Nossa, essa é a melhor parte. Ai, é uma delícia morar aqui, poder ir pra praia. Eu vou muito pra praia, porque eu moro em Brisbane, não é uma cidade de praia, mas a praia é muito perto, que é Gold Coast, né? É mais perto. Piquenique no parque, que sabe, aqui na cidade. Tem muito evento de graça, feira de gastronomia, feira de vinho, evento musical, show ao vivo. É muito gostoso. Assim, tem uma diversidade grande. E é multicultural essas feiras? Sim, sim. Assim, tem as feirinhas normais de market, né, que eles falam, que é de feira mesmo, feira. Vende fruta, comida, fruta, bebida, normal. Tipo, acho que é que nem como se fosse food truck, né, mais ou menos. E tem as feiras multiculturais, então tem assim, tem a festa brasileira no Independence, como chama isso? Independence Day. Entendeu? Nosso dia tem uma festa brasileira gigante aqui. Sempre tem festa latina, festa indiana, tem de tudo. É muito legal. Festival grego. É muito legal para conhecer a cultura. E você tem amigos, você fez amizade com pessoas de diversas culturas ou as suas amizades se limitam a australianos e brasileiros? Mais australianos e brasileiros, mas assim, acho que mais por uma questão de
de experiência mesmo. Mas tem muita gente que eu conheço que, por exemplo, eu tenho uma amiga que, na verdade, hoje o pessoal acabou voltando, assim, sabe? Eu tenho uma amiga de Taiwan, Japão, China. Então, assim, eu fiz muitos amigos de vários lugares. Espanha, Inglaterra, vários lugares. Mas que acabaram voltando, assim, passaram por aqui de férias mesmo, ou para estudar. Mas o pessoal que continua aqui é mais australiano e brasileiro. Né? Entendi. E assim, eles estranharam os seus amigos australianos, fazem bastante perguntas sobre como é o Brasil? Então, isso é interessante, porque eles já têm muita noção. Porque já tem muito brasileiro aqui. Uhum. Então, para eles, conhecer um brasileiro é legal. Mais um brasileiro, entendeu? Não é uma coisa tipo, uau, sabe? Uhum. Mas só mais um. Não é que nem a gente encontrar um australiano no Brasil e falar, uau, o que você está fazendo aqui? É meio que só mais um mesmo. Entendi. Mas isso se restringe a Brisbane, onde você está, ou é de maneira geral na Austrália? Olha, eu acho que a maioria dos lugares, porque assim, a questão da Austrália é que ela é muito grande, mas a densidade populacional está muito concentrada, né? Então, que nem quando você vai até, eles consideram Brisbane, Sydney e Melbourne as regionais não, os centros. Uhum. Então tem muita gente nesses lugares e com certeza muito brasileiro. O resto da Austrália, eles chamam de regional para quando você vai aplicar um visto de residente permanente, né? Até. E nesses lugares tem menos gente, mas continua tendo. Então você vai para Adelaide. Quanto mais frio, menos brasileira, mais ou menos isso. Entendi. Porque a gente pode um pouco, mas em todo lugar eu vejo que tem. Se você for procurar, por exemplo, grupo no Facebook, para você achar e conhecer um pouco mais sobre o lugar. Tem brasileiros em Brisbane, Sydney, e tem nos lugares mais remotos menos gente, mas tem. Uhum, entendi. E essa questão de visto, você chegou aí para ficar 6 meses. Eu também menti para os meus pais assim, tá? Eu falei, eu vou para a Inglaterra, vou ficar 6 meses. E como que é essa questão de visto? Como que você aplicou? Como foi o processo? Eu ainda tô no Student Visa mesmo, porque, na verdade, brasileiro não tem direito ao Working Holiday Visa, que eles chamam, que é um visto só para trabalhar. Então, como estudante, você tem que estar matriculado numa escola, você tem que ir na escola presencialmente, não pode ser online, tirando agora, né, por conta de coronavírus e tudo mais. Obviamente está sendo online, mas tem que ir presencialmente, full time, você tem que ter 80% de presença, etc. E você pode trabalhar 20 horas semanais. Certo. É o mesmo sistema da Inglaterra. Imagino. Eu já pesquisei, por exemplo, no Canadá, acho que é mais ou menos a mesma coisa também. Entendi. Então, é nesse vídeo que eu tô ainda. Mas eles te deram visto de quanto tempo? Isso depende muito de qual curso você aplica para fazer. Então, quando lá atrás eu renovei, que eu fiz 6 meses de inglês e eu renovei para fazer um diploma de social media e um diploma de turismo, o total deu 2 anos e meio, porque o de turismo era 1 ano e meio, era um pouquinho mais longo. Uhum. Então, o meu visto foi de 2 anos e meio, e aí acho que tem uns mesinhos a mais que estão de férias, assim, para você passear pelo país. Entendi. Mas é basicamente o tempo que você está aqui estudando. Entendi. E esses meses de férias, na Inglaterra, por exemplo, a gente para em setembro, agosto, né? Nós ficamos agosto, setembro e outubro de férias. E como que é aí? Aqui, na verdade, depende do curso que você está fazendo também.
Entendi. Se é o curso de inglês mesmo, as suas férias podem ser a qualquer momento. Entendi. Um curso profissionalizante, né, que eles falam agora para lembrar, acho que é abril, junho, julho, mais ou menos, né? Porque as férias deles são cortadas. Entendi. Que nem segue mais ou menos férias de criança, que são 2 semanas em abril, 2 semanas em junho, julho, 2 semanas acho que em setembro e Natal. Entendi. E aí Natal um pouquinho maior. Tá. A gente, para os estudantes universitários, a gente fica 3 meses parado lá, para um curso. Ah, direto? Sim. Por exemplo, o meu curso era de 5 anos, né? No total, com a pós que eu fiz. Então, todo ano eu tinha de agosto até outubro de férias. E eles controlam assim também as presenças, você tem que ter toda a documentação e também é o índice de 80% de salvo-conduto, né? Você tem presente algum atestado médico comprovando que foi por algum problema de saúde, que você não completou os 80% mínimo, né? E quais são os planos? Você pode trabalhar mais, tem isso também. Nas férias a gente também pode trabalhar mais, isso. E quais são os planos? O curso acabou? O visto está acabando também? Tá. Ai, que assunto difícil. Eu não sei ainda, não sei. Eu tô vendo algumas opções. Entendi. Mas o bom é que você tem opções, né? Sim. Isso é bom. E você Eu não sei como é na Inglaterra, mas assim, aqui, quanto mais alto o degrauzinho de nível de educação, digamos assim, né? Higher education é muito mais caro. Então, aí começa a ficar um pouco mais difícil de, né? Pagar mesmo, porque a diferença de um curso para os australianos do mesmo curso para um estudante internacional é bizarro. Então é exatamente igual na Inglaterra. Quanto mais alto o nível de educação, né, mais alto é o preço. E a diferença entre um nativo ou uma pessoa que tem, né, a permanência lá é maior para quem é um estudante internacional. E esses custos também vão variar de acordo com a instituição. Como uma escola particular aqui, você tem que pesquisar e ver quais são as melhores opções em relação a preço, né? Acomodação. Acomodação é uma coisa que é muito cara na Inglaterra, né? Você paga... Nossa, aqui também. Aqui é o mais caro, com certeza. Assim, tirando o curso. É o mais caro. Certo. E por o custo de vida na Austrália é muito caro, né? Assim, isso as pessoas sabem, mas você chega aqui e fala, nossa, porque falam que é o custo, como fala, o salário mais alto do mundo, mas também é um custo de vida bem caro. Então... E como que é viver aí em comunidade? Porque, assim, isso é uma coisa que aqui a gente vive em uma comunidade, mas é toda uma família, né? E como é que é viver com pessoas estranhas, costumes diferentes, mesmo que seja brasileiro, tem hábitos diferentes? Como que é isso? Como que é a convivência? Olha, acho que esse é o maior desafio de morar fora. É bem, assim, desafiador. Eu cresci muito, eu que não tenho outra palavra para não ser assim. Eu cresci muito mesmo com essa experiência de ter que lidar com pessoas diferentes e cada um tem seus limites. É que nem você falou, quando a gente está em casa, família, a gente até ultrapassa o limite um pouquinho às vezes, né? Porque
Uhum. Mas aquela pessoa que acaba se tornando uma família também, dependendo do lugar que você tá, ela continua sendo uma pessoa estranha, mesmo sendo sua amiga. Então tem alguns limites que não dá pra, né, overstep. E aí você tem que saber dar um passinho pra trás, o outro dá um pra frente, o outro dá um pra trás por você. Aquela coisa, né? Que nem. Uhum. Sim, os desafios E, da convivência. exatamente. E seria muito difícil para você morar sozinha aí? Aqui, no caso, a questão é o preço mesmo. Morar sozinho é muito caro. Você ter um flat ou um apartamento, alguma coisa só pra você. Entendi. As residências estudantis também, que são um quarto só pra você, são bem caras. Entendi. No momento não faz mais sentido. Deixa eu perguntar para o pessoal se alguém tem alguma pergunta para você, alguma curiosidade, né? Que o pessoal pode estar aí curioso. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas sobre como é viver lá. Tenho certeza que a Lu não vai se importar em responder como é viver na Austrália. Então, fiquem à vontade para perguntar. Usem a própria mensagem, ou então você pode usar a caixinha de perguntas se você quiser, tá? Lu, e transporte? Porque aqui em São Paulo você sabe como é o caos, né, do transporte. Uhum. Aqui é muito organizado. É um país de primeiro mundo, né? Assim, é diferente. Tem, por exemplo, os pontos de ônibus tem um painel eletrônico. Eu sei que no Brasil tem alguns lugares, mas são poucos lugares, né? E é muito... Como fala essa palavra mesmo? Accurate? Eles são muito pontuais. Pontuais. Muito certinhos. Uhum. Muito pontuais. Então, isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo, também não tem tanto ônibus assim, entendeu? Uhum. Então, assim... eu tô falando mais de Brisbane, né? Sydney eu sei que tem muito mais transporte público com mais frequência. Mas Brisbane, qualidade muito boa, são muito pontuais, mas tem menos transporte circulando e são mais nas vias principais. Então, assim, Brisbane, no caso de Brisbane, é uma cidade que todo mundo tem carro, sabe? Fazer as coisas com ônibus ou trem, é super fácil, mas demanda muito tempo, entendeu? Você tem que pegar um para pegar outro, meio que aquela coisa, tipo, dar uns voltas aí. Fazer as baldeações e... Daí demora um pouco, mas tudo tranquilíssimo, tranquilíssimo. Eu peguei um carro em fevereiro agora, né? Porque minha mãe veio me visitar e aí eu queria viajar com ela e tudo mais. E acabou facilitando demais a minha vida. Entendi. E até porque tem uma questão, transporte para cedo, assim como tudo, mercado, tudo fecha cedo. Isso também foi uma questão de adaptação. Então o transporte também para cedo. Essa seria uma das minhas perguntas, se a sua mãe foi te visitar aí, porque ela também tem esse espírito de viajar e conhecer os lugares, né? Legal. A Bel tem uma pergunta para você. Você consegue viajar bastante? Sim. Isso é muito legal aqui. A oportunidade de viagem é muito fácil viajar. É muito fácil você pegar um carro e ir até Sydney de carro, que é longe, mas dá. E a questão de segurança também, né? Porque assim, que nem no Brasil, você pegar um carro para ir para Minas, de repente, ir para o Rio, talvez não seja tão seguro assim, né? E aqui a estrada é maravilhosa, é um tapetinho. Vai que vai. Também as passagens, não vou falar que as passagens aéreas são baratas, depende muito, mas sempre tem promoção, então dá para achar umas coisas legais. Não precisa depender só de carro também. Entendi. Dá para viajar muito para Ásia também, que tem umas passagens com preço legal, porque aqui é mais perto, né? Sim. É como eu fiz enquanto estava na Inglaterra. Eu viajava muito a Europa de trem,
porque é muito perto, então, e era um transporte barato, e eu pegava os breaks, né, as promoções das agências, e viajava de avião, que é tipo fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo, né? Então, de lá fica mais perto mesmo para você conhecer outros lugares. E aí ela perguntou também como é a qualidade de vida. Ah, é sensacional. É por isso que eu não quero voltar. Qualidade de vida, assim, é uma coisa que também, agora vamos sendo realista, como estudante internacional, não é a mesma coisa, obviamente, do que você, né, ver a qualidade de vida de um residente, de um cidadão australiano. Mas é por isso que quando você chega num momento que você fala, é isso que eu quero pra minha vida. É essa qualidade de vida que eu quero. Porque, como estudante internacional, a gente tem que ralar muito mais, ir atrás das coisas, estudar, né? Ainda mais dependendo do visto de estudante. Mas aí você olha e fala, poxa, é uma qualidade de vida, assim, trabalhar e sair do trabalho e não pegar aquele trânsito na marginal, horas e horas no transporte, sabe, tudo. Poder viajar, tranquilidade, segurança. Bom. E ela tem mais uma pergunta. Eu acho que ela está planejando ir para a Austrália, hein? Qual é o maior desafio de morar fora, na sua opinião? Eu acho que o maior desafio é o apego, né, com o Brasil, com as pessoas. Então, tem momentos aqui que eu tenho certeza, mas não é o aqui, né, é o estar fora. Tenho certeza que você passou por isso também. Tem momentos que você fala assim, ai, eu queria estar com minha família, com meus amigos, dá vontade de jogar pro ar e falar, quero estar com as pessoas que eu amo, que são as pessoas que me amam também, aquela coisa. É um apego mesmo, mas é uma fase e é um aprendizado, né, eu acho. Entendi. O pessoal agora pegou coragem para perguntar, hein, Lu? Tem a Letícia, que ela quer saber assim, ó, você acha que existe um perfil de pessoa que se adapta melhor a morar fora ou todos podem? Eu acho que depende muito de quanto você está disposto a mudar e ao quanto você é flexível. Mas eu acredito sim que depende muito da sua personalidade. Se você é uma pessoa mais flexível, resiliente, adaptável, né? Você vai ser uma experiência mais soft, assim. Uhum. Mais leve. Vai fluir mais leve, vai fluir melhor. Uhum. Entendi. Mas, assim, eu imagino que a maioria das pessoas no processo de planejar e morar fora, elas já saibam disso, né? Que precisam se adaptar e tudo mais. Então, acho que qualquer um pode ir atrás desde que você queira, né? Bom, vou falar de um dos desafios que eu tive em relação à minha vida na Inglaterra. Comida. Ah, como eu sentia falta de um Guaraná. Jura? Aham. A gente tem que ver que, assim, agora pode ser que esteja mais fácil, mas na época que eu morei na Inglaterra, né, achar um Guaraná em loja de brasileiro e era bem caro. Assim, para um estudante internacional, era difícil. E comida, Lu, como é que você se vira aí com relação à comida? Olha, é que assim, australiano não tem, eu pessoalmente, eu não acho que australiano tem muito açaí. Tem açaí aqui. Eu não acho que australiano tem não tem essa coisa enraizada de algum tipo de comida, sabe? Eles são bem tranquilos em relação a isso e eles têm muita influência asiática. Você acha muito restaurante asiático.
mas acho muito restaurante brasileiro também. Então, pra mim é tranquilo isso. Não é tão difícil achar as coisas. Sempre tem muita gente, não agora, né? Mas quando o pessoal vem do Brasil, as pessoas até trazem algumas coisas para vender aqui, mas tem produtos brasileiros, tem brasileiro vendendo açaí, tem brasileiro vendendo churros, hot dog, coxinha, sabe? O pessoal faz disso um income mesmo para, ao invés de, por exemplo, trabalhar com hospitality, que é o que eu faço, a pessoa faz o seu próprio negócio e aí vende. Então, por isso eu acho que virou mais acessível também. Entendi. Eu acredito que isso também tenha mudado, né, na Inglaterra, mas assim, eu tinha que fazer muitas das coisas assim para ter aquele sabor brasileiro de volta. Você cozinha aí, Lu? Cozinho bastante. Com mais Mas frequência? Eu aprendi uma técnica nova incrível, que é o que eu mais gosto de cozinhar, que é botar tudo no forno e pronto, é isso. Essa é uma técnica incrível, realmente. É a melhor, a mais prática, porque olha, vou falar, morar sozinha e cozinhar o tempo todo é cansativo. Sim. E assim, não sei se você tem esse problema, mas a Lu só sabe fazer miojo. Ai, que mentira! Não veio comer meu caldinho de feijão na festa junina e está falando isso agora. Entendi. Isso é intriga da oposição. É muito complicado, assim. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro estrogonofe lá, eu fiz 2 panelas, porque nós estávamos em muitas pessoas e eram brasileiros, e eles já estavam há algum tempo longe de casa. Então, quando eu fiz o estrogonofe lá, eu corri um sério risco do pessoal comer a panela. Porque já fazia bastante tempo que eles não comiam uma comidinha brasileira, né? Então, e eu tinha acabado de chegar, então eu levei algumas coisas, né, do Brasil. E foi bem interessante ver isso. Acredito que não é mais tanto, né? Mas assim, a comida eu senti falta. Principalmente porque os ingleses, eles não têm os mesmos hábitos alimentares que a gente, principalmente em relação ao feijão, café, né? Essas coisas assim. Também já mudou um pouco, porque eles viajam muito, eles são muito mais bem informados, né? Com exceção das pessoas mais idosas, porque assim, eu tive uma vez que responder para uma senhorinha como que era estar andando na rua e de repente passar um elefante, né? E aí eu virei para ela e falei assim, eu moro na cidade, eu não vejo elefante fora do zoológico. Então eu vou te fazer essa pergunta, como é estar andando na rua e ver um canguru, Lu? Olha, pior é que dá pra achar, viu? Assim, não na rua, que nem você falou, eu moro na cidade. Se você for para um parque, uma reserva, ou até em Gold Coast mesmo, dá pra ver, sim, nos lugares mais afastados. Só que os cangurus, eles são animais selvagens, né? Não pode chegar muito perto, não é muito aconselhável. Sério? Eles parecem tão fofinhos, os koalas. Pois é. Mas eles são bem fortinhos. Eles são perigosos, então você precisa manter uma certa distância. Não que eles são perigosos, que eles vão te atacar, mas se você chegar muito perto, assim, né? Eles têm a fama de dar um chute, assim, né? Eles suportam na cauda, alguma coisa assim. Eu nem sei, eu nunca vi isso, mas não é aconselhável. Ninguém fala pra chegar muito perto de um canguru, nem de koala. Entendi. E você já viu um koala de perto também? Já. Quando a minha mãe veio pra cá, a gente foi num zoológico, que é uma reserva. E aí a gente deu comidinha pros cangurus, ela segurou o koala. Mas já vi na natureza também.
Entendi. Ah, então existe mesmo, não é uma coisa de fictícia e tipo um personagem que foi criado. Não, existe. Mas assim, por exemplo, que nem eu pensei numa uma amiga minha agora que ela vai no clube de campo paulista, acho, alguma coisa assim. É um pouco mais afastado da cidade, mas relativamente perto. E ela vê capivara, por exemplo. É como se fosse isso, entendeu? É um pouquinho mais afastado, mas perto ainda da cidade. Entendi. Legal, legal, muito bom saber. Lu, nós temos aí uns 10 minutinhos e eu gostaria que você desse uma dica para a galera quais são os cuidados que alguém que quer ir morar na Austrália deve ter em relação à sua preparação, né? Olha, eu acho que planejar muito. Planejar o que fazer, como fazer, onde, o que você quer, pensar muito o que você quer para sua, pra, né, de objetivo aqui. É que, assim, eu fico pensando no meu exemplo, né? Mas acho que cada um tem o seu processo. É normal você mudar de ideia, lógico, e tá tudo bem. Só que se você vem sabendo que você quer ficar, por exemplo, você já vem com outro objetivo, você já vem com outro mindset, né? Uhum. E planejar muito bem financeiramente. Porque, por exemplo, com essa história de coronavírus que a gente viu de gente que tinha acabado de chegar, e ficou na mão mesmo. Ficou na mão, muita gente teve que voltar. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Lógico, esperamos que não aconteça alguma coisa do tipo no caso, né? De novo. Mas alguma coisa poderia acontecer que não fosse tão extrema, mas que afetasse e a pessoa não conseguir arranjar um emprego. E aí a pessoa tem que ter uma reserva maior de dinheiro. E é como eu falei, o custo de vida aqui é alto. E assim, o governo não tem como você tirar suporte, entendeu? A não ser que você tenha uma reserva no Brasil. Uhum. Não tem como você falar pra escola, olha, não vou conseguir pagar porque esse mês eu não trabalhei. Não, não é isso. Porque você tem que provar lá atrás, quando você aplica o seu visto, que você pode se manter por aqui por todo o período do seu visto. Que você pode pagar pelo seu curso. Uhum. E não, isso é o que muita gente não faz. E eu entendo, lógico. Eu também não fiz completamente. Só que eu tinha aquela reserva. Então, assim, as pessoas vêm muito com essa... Ah, eu vou, e aí eu vou arranjar meu emprego lá. Eu tenho um mês de segurança financeira e eu tenho que arranjar um emprego. Isso leva, assim, isso é uma coisa que é muito complicado. Eu não aconselho. Eu aconselho mesmo as pessoas se planejarem muito bem e principalmente financeiramente. Entendi. Esse é o meu conselho. Sempre pensar no pior caso, pode não acontecer, mas você tem que estar preparado para ele. É isso? Exatamente. Né? Porque aí o que aconteceu, por exemplo, nesse pior caso que foi essa pandemia, o governo australiano falou assim, olha, sinto muito. Mentira, não falou nem sinto muito, mas eles falaram assim, volta pra cá. Uhum. O que eles vão fazer, sabe? Muita gente ficou julgando e falando, ah, mas não tem empatia, não tem paixão, mas eles estão preocupados com quem é residente, com quem é australiano, e eu acho que tá certo. Eles tiveram projetos e iniciativas muito legais para quem é residente. Só que para o estudante que lá atrás falou que tinha dinheiro para se manter aqui, se ele mentiu é meio que problema dele, entendeu? Uhum. Entendi. Lógico que pra gente não é assim, eu tô falando de uma forma muito fria, mas eu tô falando mais, né, dessa questão de se planejar mesmo. Sim, ser realista, né? Ser realista. Não, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque assim, é melhor preparar para as coisas piores. Não que você vai ser pessimista, mas se você pensar, ó, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, a chance de não acontecer é maior do que se você tiver falar, ah, eu vou, deixa a vida me levar e o que tiver que ser, será, né? Uhum. E eu também presenciei, assim, muitas pessoas se darem mal, chegar na Inglaterra com a mão na frente e outra atrás, com mentiras, com
com dívidas no Brasil enormes e passarem por sérios problemas, né? Pessoas que pegaram um empréstimo no Brasil para viajar com uma promessa de que iria conseguir pagar e a família ter que perder. Um caso mais extremo que eu presenciei foi perder a própria casa onde morava por causa dessa pessoa, né? E hoje essa pessoa não pode nem voltar para o Brasil. Entendeu? Então, assim, é ser responsável, né? Ter autorresponsabilidade. Exatamente. Autorresponsabilidade. É lógico que você vai contar com o emprego aqui, isso é muito legal, mas tem... E se não der certo? Uhum. Se tiver alguma coisa, por exemplo, a gente fala que, a gente brinca que a gente trabalha muito com o corpo, trabalhos físicos, trabalhos pesados, esses trabalhos de restaurante, evento, muita gente faz cleaning. A gente fala que a gente não pode se machucar. E a gente não pode mesmo. Se você se machuca e fica sem trabalhar, que é o que a gente falou, a gente ganha por hora e por semana. Uhum. Como é que você vai pagar o aluguel da semana que vem se você não tiver uma reserva? Exato. Então... a Letícia está dizendo assim que acha que é muito uma ilusão em alguns casos. Fora do Brasil tudo certo, e você tem qualquer emprego e ganha bem, acha rápido, e não é bem assim. Exatamente, Letícia, não é bem assim. Eu tento aqui no Brasil desmistificar essa ida. Não desencorajo nem ninguém a não ir, não é isso. Mas eu quero eu quero que eles cheguem num outro país preparados para o outro país, né? Sabendo realmente o que vai encontrar, né? Porque o glamour fica só nas novelas, nos filmes de ação, né? E assim, o pessoal pensa, tem violência também, tem gente que não tem uma índole legal. Não é porque está fora do país, do Brasil, nós somos muito famosos pela corrupção. Isso, sem dúvida, em comparação com muitos países, o nosso índice é muito maior, né? Mas isso não quer dizer que lá fora também não tem gente desonesta, desemprego, gente passando fome, né? Então, assim, são coisas que as pessoas meio que tem aquela bola, né? Daquela bubble que o pessoal fala, não, lá fora é tudo melhor. A velha história da grama, né? Do vizinho é sempre melhor, né? Realmente, eu acredito que, como na Inglaterra, muitas pessoas têm sucesso, mas elas trabalharam por esse sucesso, elas se prepararam para esse sucesso e elas, né, conquistaram como você. Você conquistou o seu diploma como? Com o seu esforço, né? E eu vi, por exemplo, e você também deve ter visto, muita gente se matricular e não ir para as aulas. Não, isso é o que mais tem. Exato, não ter, né, essa ciência. Eu estou aqui, eu vou absorver o conhecimento e perder a oportunidade de ter um conhecimento rico e expandido. Lu, gratidão imensa por esse tempo com você. Deve ser super tarde aí. Nem sei se você vai acordar muito cedo, já perdão. Imagina. Mas gratidão de verdade, muito obrigada. Foi muito bom te ver. Estou com saudade. Que bom. Vamos fazer um call depois da gente. Fala pra gente tomar um café e ir pro Japa. Eu vou ser sua mãe. Japa, com certeza. Verdade, nossa. O nosso obrigada a você. Em comum, né? Gratidão, de verdade. Obrigada a você, adorei a conversa. Se mais alguém tiver alguma dúvida sobre vir para a Austrália, agora sim não está podendo entrar, mas uma hora vai poder, então a gente pode conversar. Que bom, que bom. Um beijo, querida. Beijo. Beijo. E a gente vai se falando, viu? Não pede contato, não. Eu quero sim, japinha quando você voltar pro Brasil. Acho que você e todas as pessoas que estão vendo aqui podiam vir visitar na Austrália.
Ah, então tá bom. A gente faz uma reunião aqui. Eu aceito o convite. Vou me preparar então. Um beijo. Então tá bom. Um beijo, Tchau. bom dia pra você. Tchau. Boa noite para